Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus icônicos parceiros de podcast, videocast, YouTubecast, influencers, jornalistas que estão agora aprendendo um novo mundo a trabalhar com a maravilhosa tecnologia que está a nosso favor, o IA, essa maravilha da natureza. É tudo Eu sou mentira, do tempo, sou do menos tempo que IA era um grito de guerra do Bruce Lee, cara. Menos IA! bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, o resto é tudo mentira. Meus amigos não são icônicos, eles são grandes jornalistas. E icônico é a mãe, né, verdade, né? Tudo icônico. Por que que a gente tem essas palavras? Eu já contei isso daqui, já vou passar a Bafônico. palavra para vocês, né? Eu tinha uns colegas que eles inventaram a pobre língua. Pobre língua seria a versão da novilíngua, né? Que algumas pessoas desenvolviam. E aí a gente sempre tem aquelas palavras que são usadas a nível de parecer que a pessoa é mais inteligente e tal. O icônico é É, uma dessas coisas. ah, E hoje em dia, hoje com as peripécias do IA, então a coisa está num ponto bastante insuportável. Quero dizer para vocês que temos temas mirabolantes nessa edição, como sempre. Além do que, temos um recado. Somos agora um podcast, somos um garoto de recados, sou o Pablo Miyazawa. Mas é um recado bacana de um grande amigo que é legal também, e vai ser legal a gente falar sobre isso. Temos músicas novas de artistas que amamos, o show que a gente não foi, mas vai comentar, a octogenária que faleceu. E temos um destaque, eu fui bastante assolado, invadido, sei lá, minhas redes sociais receberam muitos posts e fotos e comemorações e tal, e agradecimentos, não para mim, por conta de uma reportagem da revista em papel Bravo, bom, e eu Verdade. sugiro que a gente comece essa edição, esse episódio do Página Não Encontrada falando sobre o rapaz ali, o Grito, sobre Cazuza, o Pessoal é o Delor. responsável, é o culpado por esse sucesso, mais um sucesso nas bancas Brasil afora. Que ano é hoje, né, gente? Não, é 2026, a gente hoje. comemorando a volta de uma revista às bancas, né? É. Bom, eu tenho muito a comemorar, mas a gente tem que ser realista também, porque a Bravo está voltando, é uma revista de cultura que deixou muita saudade e ela não circulava em papel há 13 anos e ela está voltando com essa edição. Por enquanto, a meta ainda não é voltar com uma edição mensal, com edições a cada trimestre, né? Essa aqui foi focada na música, reportagem de capa, a diretora de redação Alice Granato gentilmente me convidou para escrever a reportagem de capa, 12 páginas aqui sobre Cazuza, entrevistando os amigos e parceiros, Frejá, Nilo Romero, Dé, e várias pessoas envolvidas que passaram pela vida do Cazuza, e algumas até meio marginalmente, até o Pedro Luiz faz um depoimento curioso e saboroso sobre o Cazuza na fase de curso de teatro e começo de circo voador, né? E Abraço ao Pedro Luiz, a gente gosta dele. Pois é. E aí a gente estava aqui, essa revista realmente ficou lindíssima. Eu devo também, tenho que citar aqui Graziela Iacoca, diretora de arte, que foi minha companheira nos tempos de Bis. Olha só que E beleza. minha companheira dos tempos de Rolling Stone também, Olha saudades só, da Grazi. Grazi, Beijão pra ela. queridíssimo. E ela que ajudou a fazer essa beleza aqui de revista. É uma revista que não é barata e ela pode ser comprada. O preço de capa aqui está aqui R$ 49,90. É isso mesmo. E eu recebi a minha pelo correio, lógico, né? Mas ela não pode ser comprada fora de São Paulo, capital. Então tem um jeito de você comprar pela internet, né? Mas é um projeto muito bacana. Eu estou do lado aqui também de pessoas que escrevem, queridos Fernando Luna, Silvio Essinger, Camille Viola, do nosso time de jornalistas musicais aqui, e eu contribuí aqui com esse texto do Cazuza, que deu um trabalhão, né? Que E é bom.
na verdade, assim, validando, também participei da matéria sobre o prêmio BTG Pactual de Música Brasileira, e assim, estamos aqui validando a obra do Cazuza, passados todos esses anos. E é incrível como uma das coisas que a minha reportagem eu fui fuçando o Cazuza venceu, né? As pessoas que o criticavam, a gente tem aquela infame matéria dele ainda vivo que colocava que ele não seria lembrado, né? E ele, mais do que lembrado, ele é cada vez mais valorizado, é, não entanto pela aquela maldade do que os que me sucedem me consagram, mas ele também realmente, a cada geração da música popular brasileira e do rock brasileiro, ele vai ficando maior mesmo. E está aqui a nossa homenagem, a nossa reverência e a esperança, né, parece até filme de super-heróis, a esperança em dias melhores para o jornalismo cultural brasileiro. Muito bom. Muito Deixa bom. eu te fazer, vou fazer uma pergunta e vou fazer um parêntese antes da tua resposta, por favor. Tem alguma efeméride? Efeméride, conforme perguntou para a gente o Orzog, eu não sei, é o nome do. Ele mandou uma mensagem para a gente, muito legal, dizendo: Confissão, já ouvi uns 30 e poucos episódios do início e uns 10 atuais e ainda não procurei o significado da palavra efemérides. Olha, Efeméride é um Boa. fato importante ou memorável que ocorreu em uma determinada data, todos aconteceram em determinada data, né? E cuja lembrança ou comemoração é celebrada anos depois. Tem alguma efeméride para o Cazuza, Pedro? não temos efemérides. Ele, na verdade, ele foi homenageado pelo prêmio BTG esse ano, né, com entrega no Teatro Municipal aqui no Rio, com um projeto que vários cantores releram o repertório dele. A gente também teve no C6, né, no Rock, essa homenagem ao Cazuza no domingo, que também parece que foi um grande sucesso. Eu não estava lá, mas o pessoal que esteve em São Paulo se derreteu aí pela homenagem ao Cazuza e também por outros momentos do C6 no rock, o que pode parecer surpreendente, porque durante um tempo o rock brasileiro dos anos 80 estava meio nessa coisa de um revival, uma coisa um pouco de esgotamento criativo, então vamos ficar relendo e tocando, fazendo discos, aniversários dos discos, shows reverenciando discos do passado, mas esse festival, acho que ele não só é instrumento, mas ele é sintomático de talvez de uma visão. E aí eu somo também a turnê do Barão Vermelho que está corrente agora, né, de reencontro, de reunião. O trabalho recente, o show do Frejá Blues, que é uma coisa sensacional. E a gente tem outros exemplos, né, de bandas que seguem muito afiadas dessa geração e que eu acho que esse festival ele marca uma virada de posição, eu acho que de olhar em relação mais generoso em direção ao pessoal do rock dos anos 80. Eu só estou aguardando agora o grande show do Léo Jaime, que acho que é o que falta reabilitar de maneira gloriosa. Verdade, o Isso Jaime, eu aí. acho que hoje ele não tem o reconhecimento que merece nesse momento, já teve em vários momentos. A imprensa musical sabe quem ele é e eu acho que nunca deixou de reconhecer um talento absurdo, mas é fato. O próprio Léo Jaime, durante o período, você sabe que como gaúcho eu falo Léo Jaime, né? Vocês falam Léo, o Brasil fala Léo Jaime, mas o Brasil na divisa com o Uruguai e a Argentina fala Léo Jaime, não consigo falar Léo Jaime. Mas de qualquer forma a gente tem esse movimento de rever, né, esses nomes da antiga que tem aí 30, 40, 50 anos de carreira, eu acho que ele é também inevitável, né, de alguma forma, né? E aí a gente vai tendo vários momentos diferentes disso, né, Pedro? Como tu falou, a gente tem os aniversários dos discos, a gente tem os aniversários de carreira, a gente tem o show de despedida, a gente tem a volta das bandas que não estavam mais juntos e voltaram, sempre vai ter. E a gente tem as homenagens, eu acho que teve Rita Lee também homenageada, né, Pablo, no Teve também. C6. Teve. Então, eu, ao mesmo tempo que, evidentemente, que eu saúdo porque as coisas podem coexistir, né? Isso é muito bacana, tem público para tudo,
Ao mesmo tempo, eu sempre também fico questionando o quanto que as novas bandas, os novos artistas estão tendo dificuldades de percurso muito grandes, né, nesse momento, que porque acabou que eles vivem num mundo que não tem rádio, né, como tinha as rádios antes, que foi a grande força, motor desses artistas todos, né, tocar em rádio e E que criou uma memória coletiva, né, exata- geracional. exatamente essa falta. Ela não vai mudar, né? Aqui a gente lamenta, mas também a gente sabe que tem novos formatos. Inclusive teve Bananada aí no fim de semana, né? E com bandas novas ali e tal. Então, assim, os circuitos continuam. Na Rádio Agulha, eu tenho conversado mais do que antes, do que nos últimos anos, nesse 1 ano e 4 meses da rádio, com vários novos artistas, e sempre a conversa bate no mesmo ponto, né? São artistas aí sobrevivendo com bons trabalhos, com ótimos trabalhos, mas tendo que inventar, sem inventar um jeito de ser notado, né? Mas, enfim, eu coloquei esse parênteses aqui de novo. Acho que tem público, certamente tem público para tudo, e acho muito legal que eventos como esse que o C6 proporcionou sigam juntando novos e velhos artistas, Pablo Gasal. Eu não estava lá, eu vacilei, não pedi credenciamento, estava doidão, mas todos os relatos que eu vi dos meus amigos 40 a mais foi que foi um evento muito legal, valeu a pena encarar o gramadão do Ibirapuera, o telão nas costas do auditório Ibirapuera, né? É sempre é, um visual acachapante. Lembrando que o Festival C6 rola nesse mesmo espaço, aquele festival Best of Blues and Rock também rola nesse espaço, que já está se tornando já o meu favorito. Mas eu não estive lá, mas trago uma informação: o Léo Jaime, ou Léo Jaime, que vocês citaram, cantou na homenagem ao Cazuza, Menor Abandonado. E também ouvi muitos elogios ao show da Blitz com a Fernanda Abreu, que tocou o disco de 1982, As Aventuras da Blitz, e também a reunião da Legião Urbana com o André Frateschi no vocal, e parece que foi emocionante também. Teve o Paralamas, e como vocês mencionaram também, né, a Rita Lee, e que não foi exatamente algo ligado ali à data, à efeméride de 1986, né, que são quando saíram os grandes discos do rock brasileiro. Então vários desses discos de 86 foram homenageados nesse festival, mas eles deram uma ampliada no escopo. E eu vi o relato do Matias, do nosso amigo, que falou que é possível que o próximo C6 no rock vai abordar outros gêneros musicais, que não só o rock, e outras efemérides também no futuro. Então esse festival, esse braço do C6 Fest veio para ficar. Muito bom. A gente vai falar de Dolly Parton, Vamos. e eu só quero, antes disso, fazer uma memória que a gente acabou não conseguindo comentar na semana que isso aconteceu, acho que faz mais ou menos 15 dias, mas morreu William Orbit, que é um produtor aclamado, sempre ligado à Madonna. Ele produziu Ray of Light, sempre ligado a muitos remixes de bandas e artistas importantes, como remix do U2, remix do All Saints. O All Saints também é sempre bastante ligado a ele. O Ray Blur. of Light, um grande disco da Madonna, mas é isso, eu quero lembrar o William Orbit também, porque ele foi o cara que gravou um dos grandes discos do Blur, né, que é o 13, que tem o Tender, tem Coffee and TV, e foi uma mudança, né, foi muito legal, porque o Blur gravava com Stephen Street, que vinha lá do U2, né, um produtor bastante de uma folha, currículo muito grande também. E ele, no final, em 99, Ilan Norbert saiu para produzir esse disco. É muito interessante, porque ele produziu o Ray of Light em 98, que é eu acho o grande disco da Madonna antes do disco desse ano. O último disco da Madonna é realmente muito bom, antes do disco que ela lançou esse ano, o Confessions 2. E um ano depois ele foi chamado para produzir o Blur, porque o Stephen Street saiu. Eles gostaram dos remixes, é muito legal, né? Eu sempre falo que nesse período
do final aí da passagem de século, os artistas, o Blur, o Oasis, os artistas do rock, não, eles parece que não tinham mais aquele preconceito, de alguma forma, que tinha perdurado durante um tempo com a música de pista, com a música eletrônica, com os produtores DJs e tal. E o Blur, uma grande banda de rock, pegou esse cara que fez um disco muito, muito bom. Foi muito importante o próprio o Damon Albarn, que é um gênio da música, né? Um cara que a gente gosta muito também. Ele disse que o Orbit pegou a banda num momento muito difícil e que agiu, além de ser um grande produtor, como uma espécie de psiquiatra naquele momento do Blur, então queria fazer esse registro. O William Orbit morreu há 15 dias, jovem, deixa eu ver aqui a idade que ele tinha, 60 e alguma coisa, né, Pedro? Deixa eu ver. William Robert, não eram muitos anos, não. Ele nasceu, 69 anos, exatamente, 69. Morreu no dia, um pouco antes, morreu no dia 23 de julho. Ele estava morando em Marbella. Marbella é na Espanha, né? Se eu não É, estou. Mar... Barbeja se fosse na Argentina, né? Não, se fosse na Argentina, era Marbella. Marbella. Marbella, então. Marbella. Qual lugar da Espanha também, que eu não sei mais onde que é Marbella. Mas enfim, Marbella, Marbella, aquela cidade. Vamos? Fala de Dolly Parton, quem joga Eu, os primeiros dados? eu começo, vai. O mundo da música e as redes sociais choraram ontem a morte da Dolly Parton, a lenda da música country. Ela estava passando por um tratamento de câncer, faleceu aos 80 anos. E, bom, uma notícia triste, né? É uma artista que deixou sua marca, não apenas na música, mas também ao ensinar as pessoas em como ser é, famoso, milionário e ainda assim fazer sua parte para a humanidade, né? Pelo menos é isso que as redes sociais estão alardeando mais. Eu espero não estar cometendo aqui nenhuma falácia, mas a Dolly Parton é daquelas personagens da cultura norte-americana que era literalmente, é, enfim, curtida por gregos e troianos, né? Republicanos e democratas. Ela conseguia estar ali naquela área cinzenta de agradar todo mundo, né? Seja pelo seu trabalho na música, e seja também pelas outras coisas que ela fez. Mais famosamente, ela tinha uma ONG chamada Imagination Library, que fornecia livros didáticos, livros infantis para crianças que se inscreviam, quer dizer, não as crianças, os pais se inscreviam nesse programa e as crianças recebiam livros, acho que mensalmente, de graça, em casa, até uma certa idade. E ela fazia isso livremente, sem custos, né, e nem chamava tanta atenção sobre isso. Então, eu vi vários posts de pais celebrando o trabalho dela e mostrando as capinhas dos livros, que são livros muito legais, educativos, e é isso, né, contribuindo para o povo não desaprender totalmente a ler, que é uma coisa que está acontecendo. Inclusive, a quantidade de vídeos hoje no YouTube falando sobre isso, né? Como a América está ficando mais burra e mais analfabeta, assim, é incrível. É uma epidemia de burrice mesmo, que foi prevista com muita antecedência no filme Idiocracy, do Mike Judge. Aliás, recomendo aí para quem quiser encontrar, baixar, porque é um filme assustador, que fala o que vai acontecer nos Estados Unidos daqui a 500 anos, mas na verdade já está acontecendo. Enfim, Dolly Parton também é famosa por ter recusado que sua música fosse gravada e lançada pelo Elvis Presley, a famosa I Will Always Love You, que, de acordo com a história que ela mesma contou, o empresário do Elvis, Coronel Parker, falou que o Elvis não gravaria se ele não ficasse com metade dos direitos da música, pelo menos. E a Dolly Parton recusou, falou que não dá para eu ceder os direitos da minha música, que com certeza vai ser minha música mais importante da minha carreira, e realmente foi, né? Tantos anos depois, a Whitney Houston gravou I Always Love You, foi um sucesso absoluto para aquele filme horrível, Guarda-Costas,
E a Dolly Parton ganhou muito dinheiro por conta dessa gravação da Whitney Houston e converteu o dinheiro dela, o dinheiro feito com essa música, também para vários projetos sociais muito legais. Então, outra coisa sobre a Dolly Parton é que ela era uma baita compositora e eu fiquei sabendo que ela compôs os dois maiores sucessos dela, né? Que é I Will Always Love You e Jolene. As duas estão no mesmo disco, que chama Jolene. Ela teria composto as duas músicas no violão no mesmo dia. Como pode, né? E como ela tocava violão com aquelas unhas compridas. E tocava bem, e cantava bem, e era uma simpatia. Enfim, né? Mais um desses personagens incríveis que a gente teve o privilégio de viver na mesma época e no mesmo planeta. Quero sugerir que vocês que estão nos vendo, ouvindo, assim que possível, de preferência, a gente está gravando dia 26, na quarta-feira, vão no Google, escrevam Dolly Parton no Google, porque aparece umas borboletas, tem uma arte do Google especial. Ah, sério? Deixa eu E ver. I Will Always Love You, e a data de morte e nascimento, e umas borboletinhas. Eu fiz isso agora, aqui foi bem bonito. Pedro Soto tá aí ainda, já está aí de Eu volta? tô aqui, por enquanto, só em áudio aqui, resolvendo um problema. Maravilha. Pedro Na tá. semana que vem já estaremos com melhores instalações aqui. Tá ótimo. Olha só, o Pablo falou sobre Dolly Parton, e é fato, Dolly Parton era uma querida por ser legal mesmo, né? Todo mundo gostava É, dela, e não por aquela coisa meio ou de ser puxa-saco, ou de ser, ela tinha muita personalidade, mas era uma pessoa, ela se impôs pelo talento e pela personalidade. E o Eminem publicou que na terça-feira, dia 25, aliás, ele publicou na terça isso, ontem, na verdade. Ele recebeu uma mensagem dela que a parabenizando ele pela entrada no Hall da Fama do Rock and Roll. Ela disse que admirava muito o trabalho dele e parabenizou a apresentação do Eminem, quer dizer, um cara completamente do outro lugar, né? E que em quem ela prestava atenção, né? E Muito. ela nunca conseguiu encontrar o Eminem ao vivo. O Pois é, Eminem né? lamenta que na carta ela fala: Espero te encontrar um dia. E ele nunca conseguiu colocar isso como prioridade e agora não vai dar mais, né? Exatamente. eu tinha acrescentado aqui dados geracionais sobre a Dolly Parton, porque, assim, confessando, eu acho que também os nossos amigos, a maior parte a gente não tinha referência da Dolly Parton como cantora country até o comecinho dos anos 80, onde quando ela surge como atriz no filme Como Eliminar Seu Chefe, Nine to Five. Então, e aí ela se estabelece também como um ícone, e ela era a loirinha de busto farto, né? A loirinha peituda. E aí depois ela fez um filme também que era uma comédia daquelas dos anos 80, hoje em dia altamente cancelável, que era um filme do Burt Reynolds, que se chamava, o nome do filme era, eu não sei como é que foi o filme, como foi o nome no Brasil, sempre que chegou em vídeo, que era o pequeno puteirinho o melhor puteirinho do Texas, the Best Little Whorehouse in Texas. A melhor casa suspeita do Texas. Era Casa Suspeita, é isso, É pois isso. é. E ela era a cafetona ali, ela mandava na parada. E durante muito tempo, Dolly Parton virou uma referência que aqui no Brasil poderia ser traduzível como a Fafá de Belém, como a mulher de seios grandes. E essa particularidade, essa influência cultural, e talvez indesejada dela, levou a uma eternização da história da ciência. A ovelha Dolly, que foi batizada assim, que foi gerada, a ovelha Dolly foi o primeiro, digamos assim, animal clonado, né? E tinha a célula que deu origem ao clone era uma célula de uma teta de ovelha. E os cientistas, com seu humor peculiar, resolveram batizá-la como Dolly a partir dessa particularidade. Caramba, eu não sabia Ai, disso. página Era não uma encontrada homenagem a também é Dolly Parton. cultura. É. Maravilhoso. Também é Vou, ciência. vou sugerir o Dolly Parton Tocando o Coração na versão, um título brasileiro, que é uma série da Netflix, que as músicas dela que inspiram histórias sobre família, fé, amor e perdão. Eu lembro que eu assisti há algum tempo e, enfim, ela é muito, realmente uma pessoa.
ela é tão, o espectro aqui é tão grande que até o imbecil do Clinton, aliás, do Clinton, do Trump, ele determinou uma homenagem. Ela, que ele não faria com qualquer. Eu vou ver aqui qual que é. Enfim, não vou conseguir. Ele Não determinou pode citar esse nome, a gente vai uma ser homenagem. bloqueado e cancelado para ser ouvido nos Estados Unidos. Ah, pois é. Oh. É, os algoritmos hoje conseguem. Então, vamos virar a página. Pablo Miyazawa. Tem uma Vamos cantora lá. jovem que está lançando música, já que quem sabe ela daqui a 60 anos vai ser lembrada como uma grande cantora que todo mundo gostava e que se destacou pela personalidade e pelo talento como a Dolly Parton. Ela pode, né? A gente gosta da Olivinha. Olivinha Rodrigo lançou uma música nova, mas antes deixa eu fazer só um adendo também. A Phoebe Bridgers, que, enfim, tá sempre na boca do povo, acabou de lançar um disco chamado Lost Weekend, que eu não tive a chance de escutar com toda a atenção, então eu ia comentar, não vou. Phoebe Bridgers, Lost Weekend. O que eu ouvi, não é muito a minha praia, vou confessar. Acho que eu preciso expandir meus horizontes, né? Mas a Olivia Rodrigo lançou uma música chamada Serena Joy, uma música nova, um single, e tem a ver com o festival que ela criou recentemente para atender apenas a artistas mulheres. A Olivia Rodrigo, mesmo quando ela muda de estilo, ela continua nos surpreendendo, né? Espero continuar tendo só boas notícias para falar sobre a Olivia Rodrigo. Eu recomendo a música nova dela, que já está nas redes. Mas eu também quero destacar aqui, talvez a antítese da Olivia Rodrigo, né? Nada mais ao contrário do que a Olivia Rodrigo, do que o senhor Vanderlei Luiz Wildner, o Vander Wildner, o grande trovador gaúcho, né? Amigo pessoal de Marcelo Ferla, que lançou uma música nova essa semana, meio do nada, ou não sei se ele tinha avisado, a faixa Um Ciclone Não Dura a Manhã Inteira. Ferla, você ouviu? Não ouvi. Eu sei que o Wanda estava lançando, mas eu não ouvi, não. Não sei o que dizer, apenas sentir, mas é sempre bom ouvir a voz de Vander Wildner, né? Ao piano, aquela coisa profunda, sarcástica, Vander Wildneriana. Quem conhece sabe. E, aliás, para quem não conhece a obra de Vander Wildner, que é esse cara ímpar, que eu acho que a gente devia até convidar para vir aqui um dia no nosso programa, eu sempre vou recomendar um dos meus discos favoritos, que completou 30 anos esse ano, que é o Baladas Sangrentas, né? O álbum seminal dele, que tem todos os hits que até hoje são tocados por aí por outras pessoas, mas foi o Vander que escreveu Bebendo Vinho, foi o Vander que escreveu Tem uma camiseta escrita Eu Te Amo, Lugar do Caralho, Lonely Boy, Empregada, Mavericão. Pô, é um dos melhores discos do rock brasileiro, não tenho a menor dúvida. É um descasso mesmo. O Lugar do Caralho é um cover dele, né? Só para não passar, que Sim, é do nosso amigo Flávio Basso, também conhecido como Júpiter como Maçã. o Júpiter. Tudo bem, mas tudo bem. Acho que o Júpiter me Mas perdoaria por essa. certamente. Só para aproveitar, citou o Vanderbilt, né? Esse fim de semana eu tive revendo filmes do Jorge Furtado, que aliás está com um novo filme aí em cartaz, chegando e abalando, uma comédia romântica com pano sexual, né? Mas eu revi Houve uma vez um verão, né? E não pude deixar de reparar em Vanderbilt se esgoelando na sua versão de Without. Caramba, Gênio. esse filme do Jorge eu acho sensacional. Eu já falei isso para ele, até que é o filme que eu mais gosto, eu acho dele. Depois ele fez outros que eu passei a gostar bastante também. Mas é um filme realmente muito, muito legal. O filme, aquele filme independente americano, né, seria naqueles moldes assim, só que se passa numa praia do Rio Grande do Sul. Tem uma trilha muito, muito, muito legal. O Baladas Sangrentas, eu até tenho que pegar essa versão original, Pablo, mas eu acho que ele é de 97, tá? Pois é. Eu só fui ouvir em 98, quando eu entrei na Conrad.
era a trilha sonora dos fechamentos da revista Herói, da revista Nintendo World, era o Baladas Sangrentas, E mas assim, agora eu não sei. o Baladas, é por isso que eu vou procurar, e até eu acho que a gente pode falar sobre esse disco de qualquer maneira semana que vem. O Baladas tem mais de uma versão, né? Então, eu acho que a versão original provavelmente é de 96 e a versão mais, talvez, nacional, ela é de 97. Mas ficamos devendo, vamos ficar devendo Acho que essa sim. A informação. versão que eu tinha, inclusive, não era um CD tradicional, ela parecia uma demo num envelopinho. Eu não sei nem se isso era pirata ou se Exatamente, ele tinha. exatamente. Eu É, não tenho ela à mão aqui, é isso mas aí. não vou me ausentar nesse momento, porque já temos o Pedro só com uma fotinha ali. Não, mas É, eu tô voltando, então, hein? Eu tô voltando, peraí. então, então vai ficar um vazio muito grande aqui, que nem Pablo Miyazawa vai conseguir preencher. Não é mentira, consegue. Ah, eu. O A Vander, o gente Vander, já que a preenche, gente né? falou, olha só quem tá de volta. Agora vamos ter dois Pedro só aqui, provavelmente. Agora vamos sair aqui. Loucura, hein? Deixa eu aproveitar então dar aquele Manda aí. recado lá. Agora tem um É, Pedro só em foto e um Pedro só ali no, Não, não, na Então não é um Pedro vertical. só. Então não é um Pedro só, são dois São dois. Pedros. Agora não tá certo isso. Gente, não tá certo isso, porque temos dois Pedro só aqui e a gente não pode ter dois, é um Pedro só, como pronto, disse o Pablo Não é pronto, só Miyazawa. isso. Ó, solamente. agora é um Pedro só. Só. Boa. Não tem mais É, nada o que dizer nessa edição, Pablo Miyazawa. Eu eu vou tenho... só mandar. Eu vou mandar um abraço para o Ricardo Alexandre, nosso amigo jornalista, ouvinte constante do Página Não Encontrada, sempre fazendo das suas por aí, mandou uns pitacos editoriais aqui, quer participar de novo aqui do nosso programa para comentar outras coisas, mas ele mandou um recado não para gente, mas nas redes sociais dele, falando que o podcast dele, o Discoteca Básica, vai voltar, né, contando histórias dos grandes discos brasileiros e também discos estrangeiros. Então, um abraço para o Ricardo. Abraço Grande. para ele. Eu já vou dar a resposta aqui. A primeira edição do Baladas foi lançada em 96 pelo Fora da Lei, e a tua lembrança é exatamente muito boa. Naquele disquinho, uma capinha, uma capa laranja, que era um envelope, na verdade. Esse Aí ele mesmo. foi lançado em 97 pela Tinitos, o grande selo do Pena Schmidt, com produção do grande também Tom Capone. Olha só. Demais, que disco legal. Vamos fazer então Prometo pegar as minhas 87 matérias sobre. Várias matérias, reportagens sobre Vander Wilder para gente. Inclusive uma para Rolling Stone grande, né, Pablo? Para gente Verdade. fazer um porongondons aqui. O Vander merece, ele é um grande, grande artista. Um cara que tem um percurso de verdade independente. Se tem um artista independente na música brasileira, é Vander Wilder, maneira como ele trata a carreira realmente muito, muito autônoma. Pedro, só temos apenas mais 1 minuto e 58 segundos para Um minuto. te Então tá, render. eu queria reverenciar um disco lançado há praticamente 10 anos, fazendo essa efeméride, olha ela aí de novo, que se chama Porcupine Meat, que é de um cara que tem 92 anos, o Bob Rush. Bob Rush é um bluesman, um cara que toca. Ele tem todo mundo, assim, quase todo mundo que importa na história do blues passou pela vida dele, desde o Elmore James. O Ike Turner depois também tocou com ele, Jimmy Reed, Etta James, Howlin' Wolf, Muddy Waters, e ele ficou ali meio na cozinha. Ele era um herói cult do blues, até o comecinho dos anos 70, fez um hit lá, o Chicken Heads, e continua meio que na cozinha até 2000 e tanto, ele apareceu no documentário do Scorsese, né? E aí, com esse disco, Porcupine Meat, que é de 2016, ele ganhou um Grammy, aí ele virou, tipo... E ele tem uma particularidade que ele é da Louisiana, e esse disco ele fez com um timaço de New Orleans, e é um timaço de músicos de funk, né? Inclusive o pessoal da Dirty Dozen Brass Band, aquela galera de sousaphone, todos aqueles horns maravilhosos. E é um disco super funk maravilhoso e que está fazendo 10 anos de lançado e merece ser revisitado. E olha, eu digo que é diversão assim garantida, e é uma particularidade, porque ele não é exatamente ele é um disco de blues, mas é um disco de funk tocado, né? Funk
grandes contrabaixos e muita safadeza, que é o estilo dele, porque ele antes de tudo, é um baita do sacana. Ele apareceu não, ele toca, ele aparece, algumas das gravações daquele filme Pecadores são dele. Então é um cara que vamos homenagear em vida, 92 anos ainda, com esse disco que saiu há 10. Segue a Carne de gente porco no espinho. YouTube, dá like, aquelas coisas